Obrigado, Jesus. Podemos sentar alguns minutos. Eu sei que muitos de vocês viajaram por muitas horas, vieram de longe, outros de mais perto, outros vieram de uma semana de trabalho, direto do serviço. Mas eu gostaria de repartir contigo algumas palavras. E o Senhor está jorrando nessa noite uma palavra profética dEle, uma palavra de graça dEle. Quero tentar conseguir, se o Senhor permitir, tanto nessa noite como na continuidade de amanhã, na segunda ou na terceira plenária, vamos ver como o Senhor nos orientar junto com a Azaf, mas de repartir um pouco mais contigo a respeito de uma liderança espiritual. Eu vou repetir. Quero repartir contigo a respeito de nós como liderança espiritual. E alguns de vocês poderão me dizer: mas John, eu não sou pastor, não sou presbítero, não sou líder. Mas o Senhor fala nessa noite, e me falou durante todo o louvor: mas eu te tornarei. E enquanto estávamos ministrando ao Senhor em adoração, servindo a Ele, o Senhor me deu essa palavra, porque eu fiquei matutando também. Será que eu não estou forçando a barra? Será que não estou exagerando em alguma coisa, ministrando na plenária, em vez de num dos workshops a respeito de liderança espiritual? E o Senhor me deu, sentado ali, uma palavra profética que eu quero começar com ela. Não diga no teu coração que eu sou pequeno demais. Eu usei a serva daquele capitão, daquele comandante exército ali, leproso. Eu usei a minha serva para trazer cura e introduzir o meu nome naquela nação. Não diga que eu sou jovem demais, como Jeremias, que eu chamei como profeta às nações ainda como menino. Não diga no teu coração: eu não sei falar, como Moisés, que dizia: eu não tenho palavras, eu sou travado de língua. Eu tinha chamado desde a sua mocidade, desde antes de nascer. Para mim ele já era lindo ao nascer, um menino. Eu já tinha chamado para ser libertador do meu povo. Não diga: eu sou velho ou velha demais. Eu usei meu servo Simeão, eu usei a minha serva Ana para profetizar a respeito do meu nascimento e da minha salvação, e eles viram a redenção em Israel. Eis que nessa noite eu te chamo pelo nome. Eu tenho te escolhido, assim como meu servo falou, como um poema, como uma obra de arte. Por que ainda resistes? Por que ainda andas desatento? Como se eu não tenho te chamado antes do teu nascimento, e cada um dos teus dias foi bem estabelecido para me servir, diz o Senhor, para transmitir a minha glória em cada cidade, em cada estado, em cada nação. Eis que eu tenho te chamado. Dispõe-te e me obedeça, diz o Senhor, e eu te farei maravilhas. Pode me provar, diz o Senhor. Pode me provar, porque eu cumprirei a minha palavra. A minha palavra é fiel e é verdadeira. De novo o Senhor diz: não diga no teu coração: eu não. Mas dispõe-te, resplandeça e seja sal e luz, porque eu te usarei quando eu estiver no trono da tua vida.
primeira característica, e provavelmente vai ser a única que nós vamos entrar nessa noite, por causa do tempo, e não quero exagerar, estamos no começo desse congresso, e pode parecer meio redundante essa primeira característica de toda liderança espiritual. Hoje é moda se falar de liderança. Eu gosto muito nessa área, né? Como já estudei administração, engenharia, é algo que me toca muito, mas eu não quero falar em habilidades de gerenciamento e nem nada menos algo do homem e desse natural. Eu quero falar em primeiro lugar que quando Deus fala a respeito de nossa qualificação como liderança, Ele fala a respeito de uma liderança espiritual. Tem um texto que eu quero começar, está em Números 27, quando Deus fala através de Moisés para preparar a continuidade sobre a entrada na terra de Canaã. Ele deveria escolher um homem como pastor daquele rebanho para a continuidade. O Senhor, que é autor e consumador e conservador de toda a vida. Números 27, a partir do versículo 16. Ponha um homem sobre essa congregação, que saia diante deles, e que entre adiante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num. E olha bem, essa é a primeira característica onde nós vamos entrar nessa noite: homem em quem há o Espírito. Homem em quem há o Espírito. E impõe-lhe as mãos. Pode parecer redundante, né? Porque é óbvio que toda liderança espiritual, ela precisa ser fundamentada e caracterizada por homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Mas infelizmente, mesmo no meio da igreja de Deus, isso não é óbvio. Muitas vezes nós olhamos segundo o homem, assim como Samuel olhou para escolher um rei em Israel, olhou estatura, olhou formosura, amou tanto o Saul, e depois quando foi escolher, foi para a casa de Jessé para escolher ali um ungido, ele olhou todos os irmãos, e ele foi começando do mais alto, no mais forte, o mais velho dos irmãos de Davi, e ele foi olhando o exterior, e Deus falou para ele: eu não vejo o exterior, eu vejo o interior. Nós também, em qualquer área, seja na liderança da congregação, seja servindo na área da música, nos jovens, nas crianças, entre as senhoras, em qualquer área de serviço no meio da igreja de Deus, em qualquer nível de idade, crianças, adolescentes, jovens, casais, em que área de expressão, nós principalmente precisamos olhar para homens e mulheres que têm o Espírito de Deus. O que se destaca não é o visual, não é o exterior, não é a habilidade natural, não é nem a formação, por mais que isso pode ajudar e contribuir, mas nós precisamos olhar para homens e mulheres que se destacam, que quando tu olha para aquela pessoa, tu diz: este é um jovem, essa é uma jovem que tem o Espírito de Deus. Eu gosto de mostrar dessa forma, quando tu toca, quando tu agarra, quando tu apalpa no bom sentido, né? E tu espreme, o que sai? Espírito de Deus. Você diz amém? Na continuidade, você pode ir lendo em casa todo o contexto aqui. Deus orienta Moisés a impor as mãos e constituir aqui Josué para que ele fosse essa continuidade sobre o povo de Israel. Deuteronômio 34 fala a respeito disto. Deuteronômio 34, versículo 9, fala dessa consequência que houve com a vida de Josué, quando
Moisés impôs sobre ele as mãos. Deuteronômio 34:9. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Não era pouca coisa dar continuidade depois de Moisés. Eu não gostaria de estar nos sapatos, e na roupa ali de Josué, dando continuidade, sendo um líder depois de Moisés. Mas a palavra fala que assim como eles ouviram e respeitaram Moisés, também o povo ouviu e respeitou Josué, porque a presença, isso que nós cantamos aqui nessa noite, mais e mais de Jesus, mais e mais da presença dele. Josué também estava cheio do Espírito Santo de Deus, do Espírito de sabedoria, do Espírito de graça, para que ele pudesse conduzir, liderar o povo de Deus para a entrada na terra prometida. Você pode anotar ali, Josué capítulo 1 vai falar a respeito disto. Ser forte, ser corajoso. Tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi a dar aos teus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para dia e noite meditar, para ter o cuidado de obedecer toda a palavra do Senhor. E eles falam no versículo 17, como em tudo obedecemos a Moisés, assim também obedeceremos a ti. Tão somente seja o Senhor Deus contigo, como foi com Moisés. Primeira característica, e eu quero entrar mais ainda sobre isso, de toda liderança espiritual, é homens e mulheres que têm o Espírito de Deus, Espírito de sabedoria e de graça, e que se põe como prioridade da sua vida meditar, obedecer, ter coragem suficiente para viver a palavra de Deus. Você diz amém? Habite ricamente em nós a palavra de Cristo. Habite ricamente em nós a palavra de Cristo, diz lá em Colossenses 3,16. É interessante, voltando ainda um pouco mais, Números 11, quando fala a respeito do Espírito Santo, Moisés estava numa, não sei se dá para usar essa expressão, numa sinuca de bico aqui, porque ele estava liderando toda a congregação, e ele se viu num aperto com a carga, com o peso, com a contenda da congregação. Como conduzir esse povo para frente? E em Números 17, Deus dá uma orientação para que ele separasse então 70 anciãos, para que esses anciãos recebessem do Espírito Santo que havia sobre Moisés, agora desceria sobre eles, seria repartido. Você pode ler todo o contexto depois em Números 11, e a palavra fala no versículo 25 que o Senhor desceu na nuvem e lhes falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, porque ainda era a antiga aliança, o Espírito era derramado somente sobre pessoas especiais, específicas, profetas, reis e sacerdotes. E aqui agora, do Espírito que estava concentrado sobre Moisés, foi repartido agora sobre aqueles 70 anciãos. E quando o Espírito repousou sobre eles, eles começaram a profetizar, mas infelizmente nunca mais. 2 deles ficaram fora. Versículo 26 de Números 11, Eldade e Medade. Mas também sobre eles, mesmo fora do arraial, eles foram cheios do Espírito Santo. E no versículo 28 e 29, já falei isso muitas vezes para vocês, aqui você vê um relampejo do desejo do coração
de Deus. Moisés fala para Josué: tu tens ciúmes de mim? O meu desejo é que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor lhes desse do seu Espírito. Aqui confirma aquilo que eu falei na introdução, que o Senhor quer que todos nós, sem exceção, desde nossos menores que estejamos aqui, adolescentes e jovens, até os de mais idade, Deus quer que nós sejamos liderança espiritual, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, profetas na sua casa, que profetizam as cidades e os estados e as nações, fazendo diferença em cada congregação onde nós estamos. Você diz amém? Queria que houvesse uma mudança aqui de paradigma. Quando tu começasse a te olhar, não importa a idade, não importa sexo, não importa experiência e tempo de fé, que tu começasse a te olhar: eu sou um profeta do Senhor, eu fui chamado para exercer liderança espiritual, e eu preciso ser um homem, uma mulher cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Pode colocar a mão no teu coração e dizer assim: eu quero ser um profeta, eu quero profetizar, eu quero servir na liderança onde tu me constituir. Eu quero ali servir, em que área for, cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Eu fui chamado, eu fui escolhido, eu fui separado. Aleluia, Senhor. Interessante que essa palavra o Senhor começou a dar lá na Suécia. Estava sentado ao redor da mesa, na cozinha do meu irmão Fred. Nós estávamos preparando a imposição de mãos para mais 2 presbíteros, colegas, o Magnus e o Daniel. E quando estávamos sentados ali, apenas abrindo as Escrituras e citando alguns versículos, eu senti o Espírito Santo me queimando, dizendo: essa palavra não é só para cá. Depois nós estivemos em Recife, e numa ministração ali com os líderes no Cruz Cabugá, quase me deu vontade de parar a pregação e pegar uma caneta e começar a anotar, porque o Senhor começou a jorrar tanta revelação. Eu disse: Senhor, dá um pausa aí, dá uma parada aí, né? Aqueles filmes, né? Dá uma parada, deixa eu anotar tudo aí. O Senhor começou a trazer tanta graça. E Deus me lembrou de 2 exemplos. Não vamos ter tempo de entrar em detalhe, mas você pode anotar. Estou falando para líderes, né? Aleluia. Me veio num flash assim, dessa expressão: homem em quem há o Espírito. E o Espírito Santo tirou de algum lugar do baú, né? Ele me lembrou de José em Gênesis capítulo 41. Você pode abrir comigo? A expressão que Faraó fala a respeito de José. Versículo 38. Gênesis 41, 38 é um dos exemplos. E depois eu te aconselho a entrar, a reler, a orar em cima desse exemplo de Josué. Assim como estou te dando o exemplo de Josué, agora estou te dando o exemplo de José. Dentro dessa característica, homem em quem há o Espírito. Quando Faraó, junto com seus oficiais, depois de toda a palavra de sabedoria que José trouxe, interpretando o sonho de Faraó, que foi dúplice, né? Os 2 sonhos que ele teve, ele abre o coração e diz: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Essa foi a frase de novo, que o Espírito Santo diz: não, mas tem algum lugar. Essa mesma expressão, homem em quem há o Espírito. E me lembrei desse texto de Gênesis 41, versículo
38, quando o faraó então fala: acharíamos porventura? Aqui nós temos uma necessidade, aqui nós temos um tremendo desafio para a liderança. Nós precisamos um homem cheio do Espírito Santo de Deus. E ali, então, Faraó continua: visto que Deus te fez saber tudo isto, não há ninguém tão ajuizado, não há ninguém tão sábio como tu administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Administração, juízo, preparação, sabedoria, tudo vem como fruto de Espírito Santo de Deus, a presença de Cristo em cada um de nós. Mais e mais, Jesus é o segredo para que ele possa escrever esse lindo poema, essa linda poesia, Luiz, que tu citaste, de Efésios 2:10. Deus quer escrever esse livro de cada um de nós, cheio de versos, falando cada um da nossa vida e nossa história. Deus está escrevendo e Ele conta contigo em nome do Senhor Jesus. Queridos colegas, companheiros de ministério, para cada desafio na congregação, na missão, nós precisamos orar e buscar homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Amém? Que teus olhos sejam como um radar, um detector de ouro, detector de preciosidades, como Luiz nos ensinou, obras de arte. Alguns ainda não foram bem revelados, alguns ainda não foram bem esculpidas, ainda é matéria bruta. Mas quando tu vê dentro daquele jovem, dentro daquele adolescente, cheio do Espírito Santo. Ontem estava ministrando em Porto Alegre com os adolescentes de 12 a 17 anos, encontro teen lá, né? Teen Week, eles chamam lá, uma semana, foi quarta, quinta e sexta, e ministrei ontem à tarde, e no final Deus, o pessoal estava pensando em ver o jogo, né? Mas Deus mudou os planos e começamos a profetizar, e um menino, 16 anos, 17 anos, começou a profetizar e começou a cantar em cânticos espirituais, e Deus me deu uma nítida impressão que Ele queria dar aos adolescentes interpretação. E ficou aquele esquema, né? Porque adolescente não é muito fácil, né? Você tem que esperar né? Mas o Senhor me disse: não te precipita, não interprete. O Senhor me deixou na corda bamba ali. E eu disse: não, para alguém o Senhor vai dar. E eu disse: aí agora se não der, né? Não, mas Ele sempre dá. E aquele cântico profético que aquele menino, aquele rapaz, adolescente, não menino, né? Adolescente, cantou em línguas. Deus deu a interpretação para duas mocinhas, adolescentes. Pela primeira vez interpretaram. Para quem nós devemos discernir e olhar para qualquer área de liderança no meio da igreja. Não pode ser no natural, não pode ser no intelectual, não pode ser na experiência, sabedoria, curso, condições, aparências. Tem que ser Espírito de Deus que habita no coração de cada um de nós. Se eu quero me qualificar, não é técnica, não é vocal, não é instrumental, por mais importante, por mais lindo que seja essa banda aqui, mas há ou não há presença do Espírito Santo. Quando eu pego o violão, quando eu pego o teclado, quando eu abro a palavra, sai apenas homem em homem, opinião, cultura, experiência, inteligência, sabedoria do homem, ou procede palavra de Deus? Você diz amém? O segundo exemplo é Daniel. Também veio como um flash. Apenas vou citar para ti, depois você vai buscando mais. Quero aguçar espiritualmente o teu espírito. Abra comigo em Daniel. Vai nos falar a respeito disto. Apenas cito ali, quando Daniel é chamado pelo Senhor, ele ainda moço, novinho, e ele vai sendo escolhido como um dos principais dentro
de toda ali liderança da Babilônia, e poderia escolher vários versículos, mas abre capítulo 5, versículo 11, o testemunho da rainha mãe a respeito de Daniel. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência, sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Parece contradição, mas não. Daniel era homem cheio do Espírito Santo, porquanto espírito excelente, conhecimento, inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas, solução de casos difíceis, se acharam neste Daniel. Estou lendo Daniel 5, 11 e 12. Estávamos ao redor da mesa da nossa cozinha, outro dia, reunindo os homens, os discípulos lá de casa, e ali, entre um cafezinho e o outro, lendo a palavra e repartindo essa palavra aqui. Quando chegamos nesse lugar, o Senhor começou a profetizar, e demos as mãos uns aos outros, e começamos a abençoar a cada um dos discípulos, porque eu disse: cuidar de vidas, discipular, pastorear, significa que nós precisamos de sabedoria, de solução de casos difíceis, declaração de enigmas, solução de casos difíceis. Isso aqui está me parecendo discipulador. Pastor, isso aqui é o nosso chão. Cada dia é um leão que você tem que matar, um urso que você tem que derrotar. Eu não estou falando dos irmãos agora, eu estou falando contra o inimigo, contra o desafio. Parece que cada dia tu sai de uma batalha para outra. Nós precisamos ser revestidos da força e da graça do Senhor, da sabedoria dele. Amados, que haja em nós sabedoria do alto, que haja em nós, quando as pessoas nos olhem e dão um testemunho de nós, possam falar: nesse homem, nessa mulher, há um espírito excelente, um espírito sabedoria, um espírito de graça do alto do Pai. Você diz amém? Nesse sentido, Isaías 11, vamos tornando um pouco mais prático. Aleluia, Senhor. Isaías 11 é um texto maravilhoso, fala profeticamente a respeito de Cristo e do Espírito de Cristo que habita em nós. Vai falando a respeito da qualificação do Espírito Santo de Deus, que é o Espírito de Cristo. Por isso, mais e mais da tua presença, Jesus, o Paráclito amado, que é o Espírito Santo, alguém igual a Jesus que habita em nós. Falando aqui sobre Cristo e sobre o corpo de Cristo, nós repousará sobre ele. Isaías 11, 2 e 3. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, repousará sobre ele o Espírito de sabedoria, o espírito de entendimento, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á, quase não consigo dizer esse português aqui, né? Complicadinho, esse português mais antigo aqui, né? Deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Preste atenção, amanhã, se Deus permitir, nós vamos entrar nessa questão de ouvir Deus e ver o que Deus fala do seu propósito, da sua igreja, dos seus planos. Toda liderança espiritual é aquela que ouve o que Deus fala e vê o que Deus mostra. Mas deixamos isso para amanhã. Mas aqui ele fala que não vai julgar segundo a vista natural do nosso juízo, né, racional, nem vamos corrigir segundo o ouvido, nossos ouvidos físicos, apenas que as pessoas nos falam, mas continuamente eu estou
antenado, né? Antena, né? Então é antenado, ligado, parabólica. Eu estou ouvindo com um ouvido, aprendi isso com Erasmo. Eu estou ouvindo com um ouvido aqui no conselho com o discípulo. Estou ouvindo aqui com um ouvido aqui, no outro ouvido estou aqui conectado direto, fone de ouvido direto com o Senhor. É bom, hein? Aqui estou ouvindo. Se eu me distrair, eu fico nos problemas, nas dificuldades, nas queixas, na murmuração. Me aconteceu outro dia na Noruega, estava sentado também de novo ao redor de uma mesa, e o irmão falando, de repente, o Espírito Santo me mostra que não é só para ouvir o que ele está falando fisicamente, mas o Senhor me traz uma pergunta que entra no coração dele, e aquele homem é curado de depressão crônica. Me deu testemunho outro dia agora, quando estava lá de novo, ele disse: eu tive o melhor inverno da minha vida, eu fui liberto de todo desânimo, depressão crônica que eu tinha. Sabe por quê? Porque um ouvido estava aqui, outro ouvido estava com fone de ouvido direto com o Pai, com o Espírito Santo. Eu digo isso sem qualquer tipo de orgulho ou qualquer tipo de vanglória, porque nada é nosso, tudo é dele. Repousará sobre nós o Espírito Santo. Tu pode colocar a mão na tua cabeça? Ainda não estamos concluindo, mas vamos fazer essa prática aqui, é lindo demais aqui. Já estou chorando, deixa eu tirar os óculos para enxergar aqui. Repousará sobre nós o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento, de temor do Senhor. Eu quero me deleitar no temor de Deus. Não quero julgar segundo a visão natural, não quero repreender segundo a ouvido natural. Eu quero ter visão e audição do Espírito Santo de Deus, porque eu sou um homem, uma mulher cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Vai tomando posse, vai tomando posse. Há muitos anos atrás, Deus me deu uma palavra em Miqueias. Você pode abrir comigo ali em Miqueias 83. Estava na Suécia, passando 6 meses, já era noivo da Marta, e 6 meses longe dela, meu Deus do céu. Mas a gente suportou, né? Glória a Deus. E trabalhando e buscando o Senhor, num daqueles dias o Senhor me deu essa palavra e nunca mais me esqueci. Miqueias 3:8. Eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor. Eu estou cheio do juízo e da força do Senhor, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Vou repetir. Miqueias 3:8. Eu, porém, eu estou cheio do poder do Espírito do Senhor. Em contradição aqui, em contraste com os videntes, com os adivinhadores, profetas, líderes que não trazem palavra divina, mas que trazem conhecimento natural, carnal. Mas o Senhor diz para nós, como líderes, em que nível for, com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, com os casais, com os discípulos, em que área for de serviço no meio da igreja, você pode dizer comigo bem forte: eu, porém, estou cheio do poder do Espírito. Cheio do Espírito do Senhor, cheio de juízo divino de Deus e da força do Senhor, para proclamar, para trazer arrependimento, para proclamar conversão no meio da igreja de Deus. Zacarias 4,
4:6 já falava, 4:10 acho que é, não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. 4:6. Não é força do homem, não é capacidade natural, não é com a nossa força que nós edificamos a casa de Deus, que nós podemos servir em qualquer liderança. A liderança precisa ser uma liderança espiritual. Não é por força, não é por violência, é pelo poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Te lembra quando começou Jesus o seu ministério? Ele foi batizado no Rio Jordão com 30 anos. E ali naquele batismo em João, sendo batizado pelo João nas águas do Jordão, uma pomba desceu. E ele foi cheio do Espírito Santo. Todo serviço, todo ministério é imperativo que todo o nosso servir, como mães, na nossa casa, sobre nossos filhos, como pais de nossas crianças, não importa em que âmbito, não importa em que esfera, só e somente só podemos servir na casa de Deus, na família e na igreja, sendo cheios do Espírito Santo. Sabe qual é um dos nomes de Jesus? Messias, que significa ungido. Cristo ungido. Messias é hebraico, Cristo é grego, significa o ungido. Qualquer liderança, só e somente só, pode ser exercida por homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Atos 6, estamos concluindo. Atos 6, quando houve murmuração no meio da igreja, é interessante que quando há multiplicação de discípulos, há também multiplicação de problemas, e há multiplicação de murmuração. Não te espantes, já havia isso até na igreja primitiva. Às vezes a gente faz uma idealização, da igreja primitiva como sem problema nenhum, mas aqui nos revela que havia partidarismo, havia queixa, ciúme entre a turma dos gregos, entre as viúvas. Nada contra as irmãs aqui, mas parece que as irmãs às vezes têm uma tendência. Mas isso é só as irmãs em Porto Alegre, não as irmãs aqui em São Vicente, meu Senhor. Mas aqui as irmãs, as viúvas, estavam se queixando, as gregas, estavam se queixando das outras que estavam sendo esquecidas. E realmente havia lapso, havia falha da liderança. Não adianta só reclamar ou repreender quem está murmurando. Nós como líderes precisamos suprir e corrigir as debilidades. Os 12 convocaram toda a comunidade dos discípulos e disseram: escolhei entre vós, Atos 6:3, escolhei entre vós homens de boa reputação, caráter, cheios do Espírito, cheios de sabedoria, os quais nós vamos encarregar desse serviço, desse ministério. O parecer agradou a toda a igreja, e eles então escolheram Estevão, cheio de fé e do Espírito Santo. Versículo 8, outro, falando aqui de Estevão, cheio de graça e de poder, cheio de sabedoria e do Espírito, fala no versículo 8 e fala no versículo 10. Eu vou repetir. Em qualquer área na vida da igreja, para separar homens e mulheres, para liderança, não importa em que nível for. Aqui estava falando a respeito de servir as refeições. Imagina cuidar de vidas, imagina ministrar profeticamente, imagina ensinar as crianças, aos jovens, aos adolescentes, está na frente de retiros, está na frente de qualquer área de serviço. Nós precisamos ser homens e mulheres de boa reputação, caráter. Precisamos ser cheios do Espírito Santo e de sabedoria.
precisamos ser cheios de fé, cheios de poder, cheios de graça. Aí você vai dizer para mim: John, quem sobra? Quem fica? Como? E eu vou te repetir: repousa sobre nós. E agora não somente sobre, mas em nós, o Espírito do Deus Altíssimo, o Espírito Santo de poder e de graça, de sabedoria e de unção. Toda a necessidade que eu e você temos para exercermos uma liderança espiritual está na pessoa de Jesus, e a pessoa de Jesus nos foi dada através do seu Espírito que em nós habita, e agora, cheios do Espírito Santo, nós podemos exercer uma liderança espiritual, cheios do fruto e cheios do dom do Espírito Santo. Você diz amém? Por essa razão, Efésios 5:18, né? Fala: enchei-vos do Espírito Santo. E você sabe que vai. Oh Jesus, nós vamos encerrando com essa palavra aqui. Efésios 5: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, a contenda, a partidarismo. Eu preciso aprender a compreender qual é a vontade de Deus e discernir tempos e épocas. Como filho amado diante do Senhor. Por isso, eu quero ser cheio do Espírito Santo em cada área apostólica, profética, presbitério, diaconato, pastoreio, discipulado, cuidado de vidas, sendo mãe na congregação, sendo jovem, casal, referencial. Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo, falando entre nós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, tendo o coração humilde, sujeito a toda a liderança. Obrigado, Jesus. Quero te convidar a ficar em pé. Quero chamar o Dani e a equipe. Estamos começando esse congresso. Mais e mais, Jesus. Amém? Enquanto que os irmãos estão chegando, alguns de vocês estão se espreguiçando, levanta bem tuas mãos diante do Senhor. E você pode dizer comigo: mais e mais, Jesus. Mais e mais do seu Espírito. Oh Senhor Jesus. Quando estávamos cantando do norte ao sul, do leste ao oeste, em cada cidade, em cada estado, em cada nação, eu quero te dizer que veio a palavra sobre mim do Espírito Santo, e dizendo: só e somente se cada um aqui for cheio do Espírito Santo e exercer uma liderança espiritual em cada lugar onde estiver, ganhando vidas, cuidando de vidas, discipulando vidas, cheias do Espírito Santo de Deus, para que a glória do Senhor se manifeste no meio da igreja e em cada nação. Tu consegue levantar as mãos de novo? As duas? Tu vai orando comigo. Eu me ofereço nessa noite, Senhor, para a poesia que Tu queres escrever da minha vida. Eu quero ser um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo, cooperando contigo com o Teu propósito. Eu quero ser cheio do poder de Deus para o Teu propósito, Senhor. Eu reconheço que em mim mesmo não tenho bem nenhum, nada consigo e nada posso fazer. Na minha fraqueza, na minha insuficiência, na minha incapacidade natural e crônica, nada posso fazer. Mas eu estou cheio do Espírito Santo de Deus, cheio de Cristo, o meu amado ungido. Ele me escolheu e me separou
para fazer diferença nessa geração. Eu me ofereço nessa noite numa nova atitude de fé, para a retomada de amor por Ti, Jesus, e de disposição e disponibilidade para Te servir em qualquer área, no meio da Tua igreja e na sociedade. Eu quero exercer uma liderança espiritual para a Tua glória. Eu quero ser um Daniel, eu quero ser um José, eu quero ser um Josué, eu quero ser uma Débora, eu quero ser uma Ana, eu quero ser uma Maria. Oh Jesus, eu quero ser uma Febe, eu quero, oh Jesus, ser uma Priscila, eu quero ser uma Lídia, cheia de Jesus. Eis-me aqui, Senhor. Um homem e uma mulher, um jovem e um adolescente, cuja excelência está, que habita em nós e se manifesta e se sobressai em nós, o Espírito de Deus.